quando você escreve sobre zumbi, né? Você fala assim, não, é óbvio que ele tinha escravos. É uma inferência, né? Porque a gente não sabe. Você mesmo diz antes que tem pouca informação. É. As poucas informações que a gente tem a respeito do zumbi não nos dão certeza de que ele tinha escravos. Médio, vamos lá. Pensa o seguinte, a gente está lidando com um cidadão medieval. A gente sabe que esse cidadão vai à igreja 4 vezes por semana. A gente sabe que ele tem cruz em casa. A gente viu relatos, a gente sabe que ele tem cruz. Esse cidadão acredita em Deus? Eu vou falar, olha, provavelmente sim. Provavelmente sim. Se você acha que não, então me dá uma prova mostrando que não. Eu, com com os vestígios que eu tenho, eu posso falar, olha, esse cara, ele era um europeu medieval que acreditava em Deus. Tá. Daí, ou seja, o ônus da prova, você fala, nossa, não, o cara, na verdade, ele era um ateu como alguém do século XX. Então você quer me provar que ele é um ateu do século XX, apesar de estar ali na Europa da Idade Média? Mostra. Então mostra. E daí é a mesma coisa do zumbi. Vamos ver. Vamos tentar. O exercício principal do historiador é pensar conforme a época. Né? A gente não pode pegar os nossos valores de hoje e achar que as pessoas agiam da mesma forma. Na África você tinha quilombos, você tinha escravidão na África, tinha comércio de escravos na África. Toda essa cultura veio para o Brasil. Como o Manolo Florentino falava, a escravidão foi construída em costas negras também. Daí, no século XVII, por exemplo, um século depois, no século XVIII, na Revolução do Haiti, os heróis haitianos, eles invadiam a República Dominicana para comprar escravos e vender em outros lugares. Eles eram maus porque eles faziam isso? Talvez sim, talvez alguns sim, mas na minha opinião eles estavam nos valores da época. A gente só ia começar a pensar em valores iguais, em que, felizmente, os seres humanos todos merecem a mesma dignidade, a mesma liberdade, um século depois do zumbi, mais de um século depois do zumbi. E daí, assim, você tem relatos de capitães holandeses falando, não, tem escravo no quilombo de Palmares. Tanto que eu até liguei para o Manolo Florentino e perguntei, é verdade isso, que o zumbi tinha escravos? E ele, aquele jeitão carioca, falou, claro que o zumbi tinha escravos. Então, para mim, o ônus da prova deve ser de quem fala, não, que nem o Décio Freitas fez no século XX, né? Não, na verdade, o quilombo de Palmares era uma sociedade igualitária. Falei, amigo, então cadê as fontes? Me mostra. Na ausência de fontes, eu vou tratar esse personagem como alguém da sua época, entendeu? Me saí bem nessa. Não, porque assim, é claro que a gente precisa tomar cuidado dos dois lados. Então, é óbvio, agora sim, é óbvio mesmo, que zumbi é uma construção. Certo? Tem aquele livro 3 vezes Zumbi. Sim, da Folha, né? Dos dois autores que agora não me recordo o nome. Mas assim, eles mostram, então eles não fazem nenhuma avaliação moral a respeito, mas eles mostram com documentos, e ali tem um monte de documentação, de como a imagem de zumbi foi sendo construída ao longo do tempo. Então eles mostram, tal data, tal relato de tal, né, general lá, não sei o que lá, né, capitão, não sei das quantas. Tal relato, eles vão pegando desde os primeiros relatos que aparecem de Palmares e tal, toda aquela confusão em torno do nome, se era uma pessoa, se era um título, né? E eles vão mostrando como é que foi mudando, né? Aí em tal data saiu um artigo assim, que diz tal coisa, sabe? Daquela coisa, ele foi educado, era católico, ele foi educado por um padre, e não sei o quê. Tudo isso é fantasia. Do Décio Freitas. Fantasia, não existe. Aí eu vi um outro vídeo, por exemplo, que criticava o teu livro, em que eles vão lá, falam e tal, não, porque como é que ele pode dizer isso e tal, não sei o que lá. E aí o historiador que vai fazer o contraponto, ele usa isso. Não, porque zumbi? Não, como assim? Zumbi era um homem educado, zumbi era um homem não sei o quê. Ele assim... Aí você fala, caramba, como é que o sujeito quer criar Ele não leu meu livro, então. Então ele não leu, porque eu desbanco toda essa ideia do Décio Freitas no livro, né? Pois é, mas assim, caramba, o historiador deveria saber isso já. Entende? Ele é um historiador. Se ele é um historiador, se ele tem a preocupação com as fontes, se ele tem a preocupação de ler as fontes e procurar os vestígios e não sei o quê, tem que estar claro para todo historiador sério que aquilo que o Décio Freitas escreveu é fantasia. Não, e é curioso Ponto. até. Na verdade, falando do Nelson Rodrigues de Volta,
aquela coisa de abrilhantar a história. O Décio Freitas fazia muito isso, né? Ele tem aquele livro O Maior Crime da Terra, que era de um açougue que vendia carne humana em Porto Alegre e tal. E ele falou, não, porque eu recebi umas cartas sem os inquéritos, e ninguém nunca achou nenhum papel. E também sobre a cabanagem, né? Ele falou de um padre e tal. Era meio que um personagem sempre meio... alguém de fora que mandou umas cartas e tal. E hoje sabe que é uma anedota. Assim, né? Então, não, assim, o que a gente estava falando, por exemplo, sobre o Aleijadinho. Então, quer dizer, não é ruim você construir essa coisa, o personagem, que você constrói ele meio miticamente. Tudo bem. Para a cultura popular é legal. Você ouvir falar disso aí, achar legal, ó, que legal, herói, não sei o quê. Beleza. Mas os historiadores não podem fazer disso história. É. E me parece que foi o que aconteceu. Então, assim, de repente virou ponto pacífico entre os historiadores, ou pelo menos quando se fala que aquilo que é pesquisa demora para chegar no senso comum e tal, então a academia já estava discutindo essas coisas. Assim, mas de quando é o escrito do Décio Freitas? Dos anos 70, né? Nós estamos em 2000 e sei lá quanto, e isso tá no livro didático de história da escola. Sim. Ele foi educado por um padre, ele era um negro livre, não sei o que, ninguém nem sabe. Entende? Então, quer dizer... Tem 5 menções ao zumbi, né? Pouquíssimas menções. Você entende? Então, assim, eu até concordo com isso. Então, assim, eu acho legal que se construa uma certa ficção em torno de um personagem desconhecido e transforme ele num símbolo e tal. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema do zumbi ser um símbolo de resistência, de liberdade e tal. Até o exagero de pensar liberdade como se pensa hoje e tal. Eu não tenho nenhum problema com isso se isso pertencer à cultura popular. Vamos criar uma festa, vamos fazer alguma coisa, um dia para comemorar. Tá legal, beleza. Isso alimenta a cultura, faz a coisa andar. Agora, que os historiadores, em reação ao seu livro, por exemplo, tentem reforçar essa mitificação, aí eu tenho problema.